Olá, tá começando mais um Acesso Geral, que bom que você está aí comigo e olha, pode pegar sua pipoca também, seu refrigerante, seu suco, porque eu já estou aqui com a minha pipoca e com o meu suco para começar a assistir mais um filme. Eu vou falar hoje sobre mais uma estreia nacional e quem está no programa hoje, ninguém mais, ninguém menos do que Cauã Raymond. Pois é, eu fui conversar com o Cauã Raymond sobre Reza a Lenda, que é o novo filme do Homero Oliveto. Então daqui a pouco tem Cauã Raymond, tem o Homero também falando um pouco sobre os bastidores, como ele criou esse filme, que todo mundo tá meio falando que é o Mad Max brasileiro. Você vai conferir as cenas no trailer daqui a pouquinho e você vai ver que realmente lembra assim um pouco o Mad Max, né, este filme, e o Homero se inspirou em quadrinhos, se inspirou em Mad Max. Então daqui a pouco, meu papo com o Cauã Raymond, tem também o Homero Oliveto e mais a Sophie Charlotte e a Luísa Arraes, também tá no elenco desse filme. Você vai conferir daqui a pouco então meu papo com eles, tá bom? Antes eu preciso falar das redes sociais, não se esqueça das nossas redes sociais aqui da TVE. Tem o nosso Instagram, instagram.com/TVE Jundiaí. Tem o nosso Facebook também, facebook.com/TVE Jundiaí. O YouTube, que você acompanha todos os programas, a gente posta os programas logo depois que eles já vão ao ar. youtube.com/TVE Jundiaí e, claro, o nosso site, tvejundiaí.com.br. Vamos começar então esse acesso de hoje, já conferindo o trailer de Reza a Lenda, que dizem ser o nosso Mad Max. É o Mad Max brasileiro, Reza a Lenda. Vamos dar uma olhada então? Confere aí. Estou procurando um amigo. Ele tá com uma coisa que me pertence, sabe? Uma coisa muito valiosa. Conheço não, senhor. Sorte sua. Azar o meu. Eu não sou homem de me esconder debaixo da barra de ninguém, Severino. Espalha pra todo mundo a notícia de quem pegar esse ara vai ganhar uma recompensa gorda minha. Não vai sobrar mais nenhum buraco de agulha para estes aéreos se esconder. Não gosto de tu, não gosto nem um pouco de te ver na garupa da moto do meu homem. Jurei que ia te seguir até o inferno. Agora tu quer ir sozinho com essa guenza. Eu quero ir embora, pelo amor de Deus. Cadê ele? Cadê a Ara? Um homem só é feliz quando morre. Perdi Cira, perdi Fumaça, perdi Ariano, perdi todo mundo. Pelo amor de Deus, pare de me olhar. Pare de me olhar, senão eu lhe sangro agora. Eu não vou embora, não. Não vou, não. Era pra tu proteger ele. Empolgou, né? Empolgou no filme, então agora você vai ficar mais empolgado ainda com o Cauã Raymond. Eu fui até São Paulo conversar com ele, ele contou um pouco dessa história. O Cauã também é produtor executivo do filme. E ele contou um pouco sobre como foi esse processo, como ele conheceu o Homero e esse trabalho que eles fizeram juntos. Então com vocês, o meu papo com o Cauã Raymond. Cadê a Ara? Cauã Raymond, a sua história com Reza a Lenda começou muito antes do que todo mundo, né? Você e o Homero já tinham uma ligação, né? A gente, na verdade, se conheceu no começo do projeto. O Homero tinha essa história desde a adolescência, uma história em quadrinhos que ele mesmo escreveu e construiu. E ele decidiu transformar isso num filme e me convidou. Fui o primeiro ator a participar, a gente participou da produção também, eu e o meu sócio, Mário Canivelo. E foi muito interessante a gente poder propor um segundo tratamento, a gente convidar os atores, pensar nessa equipe. Na verdade, trabalhar também ajudando na produção é trabalhar de uma forma diferente que eu gosto muito, que é ser participativo. Claro que a minha opinião e o que eu acho, a princípio, não é a última opinião, e eu adoro que não seja, mas é bom você poder colaborar de uma outra forma, não só atuando.
que eu também sou apaixonado. E no roteiro você teve alguma ajuda? Você deu alguma ajuda também para o Homero? A gente sugeria coisas em cenas e fazia algumas propostas. O meu personagem é muito silencioso e uma das coisas que eu discutia com o Homero é que eu achava que tinha que ter um momento de virada dele e esse momento a gente construiu junto. Inclusive foi uma cena que surgiu do nada e rolou muito bem e ficou no corte final. Você falou do silêncio, né? É um filme silencioso. Na verdade é um filme que faz barulho no silêncio. E uma coisa que eu reparei muito é o olhar. O olhar de cada personagem e como eles conseguem se comunicar muito, né? Se expressar, né? E a gente faz esse grupo de cangaceiros punks no sertão, que eu acho genial. Mas a gente é um grupo, a princípio, super fechado. E é muito comum também da cultura nordestina algumas pessoas não falarem tanto, né? É um personagem rústico, um grupo rústico. E a gente trabalhou muito essa questão da expressão e essa questão do que os personagens estão sentindo e principalmente a questão deles com a fé, que é o que guia eles através do filme. Uma coisa muito legal e que eu também conversei com o Homero é a história de cada personagem. Eu acho que o Ara, eu acho, na verdade, é o que tem mais a história. A gente conhece um pouco do passado dele e os outros personagens não tanto. E a gente fica curioso para saber e querer conhecer um pouco de cada um deles. Você acha que é possível que isso aconteça num próximo filme, por exemplo, conhecer um pouco mais, porque eles dão essa abertura, né? Os personagens. Eu realmente espero que sim. Espero que a gente, propondo esse novo gênero para o cinema, e para o espectador brasileiro, que ele se apaixone pelo filme, que o filme vá super bem, a gente nunca fica numa postura arrogante que o filme vai bem, a gente quer que o filme vá bem, principalmente nesse momento difícil, economicamente difícil do Brasil, e se a gente tiver a possibilidade de vir com um segundo filme, contando a história dos outros personagens também, ou de como esse bando foi criado, eu vou adorar. Só espere que não leve muito tempo, porque demora tanto tempo para pegar um filme e levar ele para a sala de cinema. Por isso que é importante que o público venha e, se Deus quiser, se apaixone pela nossa história. Vou aproveitar para discutir a relação, porque eu queria saber do Ara com a Severina. Com a Severina. Porque eu fiquei meio intrigado ali, eu falava, pô, não é possível que ele esteja fazendo isso, mas ao mesmo tempo eu sinto que eles têm uma ligação muito grande. E aí eu ficava entre o novo amor dele, ou talvez uma paixão, e a Severina, que talvez seja o amor dele. Na verdade, é um diálogo também da fé e do que se pode fazer e o que não se pode, né? O Ara sofre muito com a chegada e essa tensão sexual com a personagem da Luísa, né? Então, isso faz com que ele também tenha que lidar, além de ter que lidar com essa questão da imagem, né? Que promete fazer chover no sertão, acabar com a fome e com a seca, ele tem que lidar com essa coisa da libido e de ter um grupo fechado e essa pessoa que entra, esse organismo vivo que entra no grupo e, de certa forma, faz com que mude a forma como as coisas se conduzem. O filme fala muito sobre justiça, sobre liberdade, a gente vê uma terra sem lei ali. Você acha que hoje em dia, só para encerrar, a gente está vivendo meio isso, essa coisa meio sem lei e tentando procurar uma justiça para todas as coisas e uma liberdade também? Não, eu não vejo isso. Eu vejo que a gente às vezes vive num sistema desorganizado e corrupto, mas eu não vejo o sistema completamente desorganizado. A gente também não pode tirar o mérito de quem faz o trabalho direito. Eu acho que a gente vive um momento delicado no mundo, sim, e em situações delicadas o nosso olhar também tem que ter delicadeza e saber a hora de cobrar, mas também saber a hora de apoiar. E eu acho que tem momento para tudo. Muitíssimo obrigado. Sucesso pro Reza a Lenda e um ótimo 2016 para você e pro cinema. Se Deus quiser, para nós. Valeu. Pro seu programa também. Muito obrigado. Valeu. Esse foi meu papo então com o Cauã Raymond, um grande ator, uma simpatia de pessoa, que é o personagem principal de Reza a Lenda. Aliás, no próximo bloco você continua vendo o nosso programa especial sobre o filme. Eu converso ainda com Sophie Charlotte, com a Luísa Reis e também com o Homero Oliveto, diretor do filme. Não saia daí, é bem rápido, eu já volto. De volta com o Acesso Geral de hoje, olha, tô aqui com a minha pipoca, eu já estava assistindo ao Reza a Lenda, que é o filme do programa de hoje, que tem Cauã Raymond como personagem principal. Ele é um cara que comanda um grupo de motoqueiros aí pelo deserto de Pernambuco. É uma loucura o filme, gente, a fotografia é maravilhosa. Vou falar pra vocês, a fotografia é muito bonita do filme mesmo e lembra Mad Max, como a gente já tem falado e falei hoje no programa também.
Você confere agora o meu papo com duas grandes atrizes, aliás, foi uma delícia conversar com elas. E, na verdade, no filme, as duas têm meio que um atrito, porque as duas gostam do Cauã Raymond. Uma é namorada e a outra acaba conhecendo o Cauã durante uma cena, e você vai ver o porquê quando assistir ao filme. Então, com vocês, o meu papo com Sophie Charlotte e Luísa Reis. Não gosto de tu, não gosto nem um pouco de te ver na garupa da moto do meu homem. Jurei que ia te seguir até o inferno. Agora tu quer ir sozinho com essa guia. Sophie e Luísa, vamos fazer uma briga entre as mulheres de Ará? Não, não vamos fazer isso não, né? Mas eu queria que cada uma defendesse a sua personagem. Ah, sim. Pra defender é engraçado. Eu acho que uma defende o que existe na outra, né? E mostra um pouco essa pluralidade de possibilidades de mulheres e principalmente essas personagens em situação. Sim, porque elas se encontram e se transformam, né? Exatamente. É engraçado. A gente foi... né, elas não são necessariamente assim no resto da vida delas. Eu fico pensando muito que elas se encontraram e elas estão em situações limites, né? A Severina tá encontrando uma nova Severina dentro dela e a Laura tá encontrando uma nova Laura dentro dela. Então E elas acabam meio que se completando, na verdade. exatamente. O estereótipo, talvez, daquela Se desmonta, mulher cangaceira, né? Daquela mulher do sertão, com aquela carcaça, com aquela armadura já de pele, de corpo, de tudo, enfim, forte. Ela vai ficando frágil, né? Ela vai ficando completamente desnorteada com os acontecimentos e o personagem Insegura, da se Laura. encontrando com uma insegurança, É, né? insegura. E essa Laura, que teoricamente seria, né, uma mulher mais frágil, que veio da cidade, que tá ali de short e regata, e se encontra com essa mulher e fala: uou, ela também tem essa força também que vem do âmago de toda mulher e vai, sobrevive àquele lugar. Então elas se... Eu vejo assim, aquela cena da ameaça, elas se olham e falam: qual é? E é uma coisa que eu falei até com o Cauã, é um filme muito de olhar, né? E a gente sente muito esse olhar. O Homero trabalhou muito isso com vocês? A ideia era essa mesma, de vocês se expressarem muito mais pelo olhar? Porque é árido, é seco, Tem pouca água, pouca palavra também. Então, acho que sobra isso, né? São universos inteiros que estão se transformando ali dentro e eu acho que os encontros são muito pelo olhar. Eu acho que o povo também, nordestino, tem isso. Eu não sei, todo mundo que eu encontrei tinha um olhar muito forte, muito profundo, diferente. Eu não sei explicar o que é, mas Claro, tem cada um uma vem coisa. de um lugar em lugar, faz parte de uma você história, também. né? Então, eu acho que é por aí. O Ará tem uma história que a gente conhece do passado dele, na verdade, muito mais que dos outros personagens. Como que vocês trabalharam isso? Porque, na verdade, trabalhar um personagem que você não conhece muito o passado é muito complicado, né? Como é que vocês trabalharam? A gente teve um processo de preparação. A gente ensaiou no Rio com o Chico e depois com o resto do elenco, todo mundo unido, já em Petrolina. Acho que isso foi muito importante, esse encontro. Muito pro bando também, né? Pro bando Esse criar um pouco um antecedente, História de grupo, uns né? rituais. Então a gente teve esse momento de preparação para criar um imaginário que fosse um pouco comum a todo mundo, né? Que não fosse só da minha cabeça, eu imagino isso. Não, vamos criar. Então, eu acho que isso acaba se refletindo, né, numa unidade desse bando e dessa estranheza do que vem de fora, que é a Laura. Eu acho muito importante, né, o processo, mesmo que as pessoas não fique tão claro para quem está vendo, pra gente que faz é muito importante. É a primeira vez também que eu fiz uma personagem que eu não sei nada sobre ela, né? Ela chegou nesse lugar e a Laura só existe ali, né? Ela não existe antes. A gente até brincou, claro, de inventar coisas antes, depois, mas ela só existe ali. Então, ela tá nessa situação muito diversa do dela, assim. Então, hoje eu consigo dizer que eu não sei se a Laura é assim o tempo inteiro, mas... exatamente. Então, eu só consegui explicar um pouco dela Em situação. Eu falei pro Homero até, o filme acho que funciona tanto que dá vontade de você saber um pouco da história de cada um dos outros personagens. exatamente. O que eles estão fazendo? Tem alguma coisa a mais ali pra sair, né? Tem, nós estávamos preenchidos disso, mas não necessariamente é revelado. Exatamente. Isso eu acho que dá uma profundidade pra história, né? Assim, um humano de caramba, que louco esses encontros, e a gente né? ficava também, né, nos ensaios, e com o Chico junto e separado, criando esse universo de cada um também, né? Esse universo completo. Essa menina também, a Laura, eu e o Chico também conversava muito
que ela tá fazendo ali, porque ela também não caiu de paraquedas, ela tava indo em busca disso, ela tava indo pegar a estrada com uma amiga em um carro e falar, vamos embora pro sertão. Exatamente. Exatamente. Gente, muitíssimo obrigado. Muito sucesso pro Reza a Lenda. Amém. Dia 21 de janeiro nos cinemas. 21 de janeiro. Esse foi o meu papo com Luísa Reis e Sophie Charlotte. E só um momento TV Fama aqui no Acesso de hoje. A Sophie Charlotte tinha acabado de casar com o Daniel Oliveira, eles casaram no domingo e essas entrevistas, todas as entrevistas com o Cauã e com a Sophie e a Luísa foram feitas na terça-feira, um dia depois, né, 2 dias depois do casamento dos dois. Falei, gente, não teve uma lua de mel ali, um momento estamos juntos? Eu acho que não, né? Ou então comemoraram domingo à noite, teve uma segunda ali para descansar e na terça-feira foi... Então que rolou essa pré-estreia do Reza a Lenda. E agora você vai conhecer um pouco da história do filme, como é que surgiu a ideia de fazer o Reza a Lenda com o Homero Oliveto, que é diretor do filme. E uma curiosidade, ele escreveu Bruna Surfistinha. Escreveu Bruna Surfistinha e é produtor de Os Homens São de Marte e É Pra Que Eu Vou, que são 2 filmes bem diferentes, né, do Reza a Lenda. Você vai conhecer então um pouco mais? Dá uma olhada como é que foi meu papo com ele. Você não vai embora, não. Não vou, não. Era pra tu proteger ele. Homero, você vem de filmes urbanos, né? Você fez a produção dos Homens São de Marte, você escreveu Bruna Surfistinha e agora você fez um filme mais bem diferente do que a gente vê que você tem trabalhado. De onde surgiu essa ideia? Essa ideia é anterior ao Bruna e o Marte, assim. Essa ideia surgiu há 20 anos, quando eu estudava faculdade, quando eu estudava filosofia em Salvador. Surgiu do movimento Mangue Beat, surgiu do baile perfumado, surgiu das histórias em quadrinhos que eu sou fã e sempre fui, e surgiu do cinema australiano com Mad Max, surgiu do cinema americano várias coisas, como Conan o Bárbaro, Excalibur, Taxi Driver. Você fez uma mistura. Uma mistura, Sérgio Leone. Surgiu do Tenório, do Homem da Capa Preta, do Sérgio Rezende. O Tenório, o vilão do filme, é uma homenagem ao Tenório. O nome é uma homenagem ao Tenório do Homem da Capa Preta. Enfim, surgiu de uma grande mistura de referências na minha cabeça. Eu joguei ali nesse conto e aí, anos depois, em 2006, eu resolvi resgatar. Você sabe, quando eu assisti o trailer a primeira vez, eu falei, pô, é o nosso Mad Max brasileiro. E eu acho que todo mundo meio tá falando isso, né? E aí, quando eu assisti o filme agora, eu vi que ele vai além de Mad Max. Ele é muito mais, né? Então, a ideia era essa mesmo, era fazer uma terra sem limites, sem lei, e transformar tudo isso, e os personagens terem essa visão meio de clássico, meio antiga e meio futurista mesmo. Eu nunca quis localizar muito o filme em tempo nenhum. Mesmo porque eu acho que a questão da seca é uma questão que existia e existe ainda. Não acho que é uma questão do futuro. Acho que a questão do futuro tinha que ser o contrário. E o filme é uma fantasia. Então, realmente, como ele também é um produto dessa mistura de referências minhas, eu queria fazer essa fantasia sem localizar especificamente um lugar, nem localizar num tempo, mas eu queria muito me basear em coisas reais. Fiquei um bom tempo lá em Petrolina pesquisando não só as locações, mas como o jeito das pessoas, o figurino das pessoas, a roupa que as pessoas usavam. Tudo isso transformou muito o filme. Então, ele é uma fantasia muito embasada no universo real. A seca é real, a roupa do ar é real, as motos são reais. Mas as coisas que eles fazem é que não são. Você estava falando das locações em Petrolina, mas não foram só... as filmagens não foram só em Petrolina. Não, a nossa base era em Petrolina e a gente ficava num raio de 1h30 de Petrolina. Então, a gente filmou parte do filme no sertão pernambucano, lá de Petrolina, e parte do filme no sertão da Bahia, do lado de Juazeiro. E 100% externas. 100% externas. Eu imagino que foi uma loucura. 100% externas. Eu imagino que deve ter sido uma loucura para a gente programar tudo isso, a logística. A gente rezava todo dia para não chover. Infeliz, desculpe.
A gente não vamos contar o final do filme aqui, porque tem a ver um pouquinho com isso. A gente ficava muito apreensivo. Se chovesse, quebrava a nossa... Não, imagina, um filme que fala sobre seca que chove. Não tinha essa possibilidade. Uma semana depois que a gente terminou de filmar, caiu um temporal em Petrolina. Alagou tudo, assim. O Rio São Francisco transbordou. Foi incrível, assim. Na verdade, foi ótimo. Mas foi ótimo também que foi uma semana depois. Não foi lá durante a filmagem. Mas é isso, foi tudo externa. A gente tinha locações muito distantes umas das outras. Essa questão da 1h30 de raio era um limite de produção mesmo, porque senão a gente não cumpria a diária. Mas foi tudo bem. E a escolha do elenco, o Cauã, a Sophie. A Sophie fazendo um papel bem diferente do que a gente está acostumado a ver fazendo na televisão. Bom, o Cauã foi o primeiro cara a entrar no filme. Foi o primeiro ator a entrar no filme. Ele é o coprodutor, inclusive, do filme, é meu parceiro. E o critério principal para escolher o Cauã foi a alma inquieta dele. Que eu vi que ele tinha o que entregar nos olhos dele. O filme tem poucos diálogos. Eu precisava de um protagonista que tivesse esse vulcão interno, que conseguisse segurar. É um trabalho muito difícil, assim, de segurar, de demonstrar o que ele demonstra emocionalmente, sem estar expondo isso deliberadamente, né? De saber esconder suas emoções, você precisa ter alguma coisa lá dentro. E ele tem, e isso foi crucial para mim. A Sophie, eu assisti no Serra Pelada. E eu vi uma mulher que defendeu, uma atriz que defendeu o personagem dela de um jeito brilhante, uma pessoa entregue, uma atriz completa. Eu falei, essa mulher vai segurar a onda, fazer a Severina. Embora seja muito diferente dela. Ela é uma mulher delicada, gentil, sutil, mas eu sabia que ela ia defender o personagem muito bem, assim. Ela brigava comigo no set, assim. Ela defendeu tanto que eu falava, você tem que falar que o Pai Nosso pisou na bola, sei lá. Ela falava, não, eu jamais falaria isso do Pai Nosso. Severina jamais falaria isso do Pai Nosso. Severina respeita o Pai Nosso. Falei, não, você tem toda a razão, tudo bem. E todo mundo defendeu muito bem os personagens, com certeza. Defendeu. Tanto que eu falei para você antes de começar a entrevista que eu fiquei imaginando o resto dos personagens, as histórias dos personagens, né? Como eles seriam. Mas Reza a Lenda tá aí, vamos esperar um 2 com outras histórias. Homero, sucesso, valeu, muito obrigado. Que bom, valeu. Não perca então Reza a Lenda em 21 de janeiro nos cinemas. Uma grande estreia nacional, você vai gostar muito do filme, o nosso Mad Max brasileiro. Eu vou ficando por aqui. Antes eu tenho que agradecer ao pessoal do Movicon que recebeu a gente nessa sala. Aliás, eu me sinto muito em casa quando eu tô aqui. Aliás, quando eu vou ao cinema eu me sinto em casa, né? Pra mim eu já tenho uma poltrona, pra mim aqui é o quê? É meu quarto, aqui já é minha sala, aqui já é minha cozinha, ó. Né? Já tô comendo aqui, fico muito tranquilo. Então um beijo, um abraço para todo mundo do Movicon, que são muito queridos e recebem sempre muito bem a gente do Acesso Geral. Agora sim, vou ficando por aqui, lembrando você que amanhã eu tô de volta e eu espero você. Um beijo, até mais, tchau.